tarde, boa noite ou bom dia, conforme o fuso horário das vossas nações, amadas e amados. Vamos começar outra vez. Reflexões sobre a quinta idade da Igreja Cristã. Os sucessos notáveis que caracterizam a quinta idade da Igreja são, em geral, mais conhecidos porque se entendem até os nossos tempos e nos tocam mais de perto. A reforma estabelecida por Lutero em o ano de 1520 e que tomou mais força no de 1525, e a principal época desta idade é a sua duração até à efusão do cálice, chega ao termo de 300 anos. O espírito de novidade o espírito de novidade de que era animada esta reforma ocasionou, como vimos, grandes perturbações em diversas partes da cristandade, e os males causados no Oriente pela deserção dos gregos passaram depois para o Ocidente pela perfídia dos protestantes, pela perfídia ou persídia, e assim teve a Igreja de Jesus Cristo não só que de lutar a perda de um grande número dos seus filhos, senão também que sentir a dor de se ver dilacerada por uma infinidade de disputas, dissensões e animosidades que se originaram por estas novas heresias. Muitos países, particularmente da Alemanha, padecerão grandes calamidades em contínuas guerras, procedidas da mesma causa, comprometendo-se inauditas violências, que farão seguidas de cruéis perseguições, nas quais perderão a vida muitos católicos, por conservarem a união com a verdadeira fé. Nada menos se podia esperar de uma tal obra dirigida pelo anjo exterminador. Depois, passado o espaço de quase 150 anos, o Todo-Poderoso, por uma espécie misericórdia sua, a favor dos católicos, fez que se diminuíssem as crueldades praticadas contra eles pelos ímpios protestantes. Esse irritou-se um pouco o seu ardente ódio contra a Santa Igreja e
e recentemente suposto que a maior parte das primeiras leis que autorizam a perseguição subsistem ainda. Suponho que a maior parte das primeiras leis que autorizam a perseguição subsistem ainda. Temos, contudo, a consolação de ser neles incomparavelmente menor o furor de as executar. Tudo isto, como vimos, nos foi plenamente anunciado na parte histórica do Apocalipse. Pretende-se a esta idade, mas ainda que as perseguições sejam menos violentas, sempre causa a maior dor o ver tantas redes e perigosos laços que prendem e desviam do caminho reto a todos aqueles que, pelo amor dos bens da terra e satisfação dos sentidos, querem antes seguir os tortuosos atalhos que favorecem mais as suas paixões corruptas. E, na verdade, para todos os que pensam como é justo, e é um espetáculo deplorável. É um espetáculo deplorável ver tantas pessoas de ambos os sexos e de todos os estados fazer sacrifício da sua própria religião por alguns interesses temporais que se lhes oferecem ou por satisfazer as suas paixões desordenadas com mais livre facilidade por meio da sua apostasia. Ninguém ignora que Jesus Cristo tinha estabelecido a sua Igreja mais de 1500 anos antes de existir a Reforma, e lhe havia comunicado o seu Espírito que, segundo a sua solene promessa, a deve conduzir até o fim do mundo. Eu roguei a meu Pai, disse o Senhor Jesus, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito de verdade, para ficar convosco eternamente. E Ele vos ensinará todas as coisas. Vieram depois os pregadores da Reforma, passados já 15 séculos, e como tiveram o temerário arrojo de publicar uma doutrina inteiramente oposta à que sempre ensinou a Santa Igreja, o protestantismo. A sua mesma novidade faz a sua própria condenação. O que não obstante, eles quiseram introduzi-la no mundo como verdadeira palavra de Deus, mas este efeito deveriam confirmá-la por meio de obras milagrosas, como fizeram os apóstolos no estabelecimento do cristianismo. Provém eles, diz Tertuliano, falando dos hereges do seu tempo, o que são novos apóstolos, e mostrem
consequentemente, os prodígios e milagres que têm obrado, o que eles nunca fizeram nem poderão ter jamais esta divina confirmação da sua falsa doutrina, em cujos termos, para suprir este defeito, o anjo do abismo, seu diretor, lhes sugeriu o mais poderoso arbítrio. Ei, que cena! A divina doutrina da Igreja Católica, e cujos termos, para suprir este defeito dos protestantismo, ouçam, o anjo do abismo, seu diretor, lhes sugeriu o mais poderoso arbítrio, que foi favorecer a natureza corrupta do homem, fomentando as suas paixões e intrometendo na prática da virtude humana liberdade, e com condescendência que a Igreja Santa nunca permitirá. A liberdade. Com efeito, eles desterrarão todas as mortificações que distinguem a religião cristã e farão, ordenados pelo seu autor, como principal meio de merecer a vida eterna, tais como os jejuns, a abstinência, a confissão dos pecados, a penitência, etc. E atreverão-se a persuadir que todas estas práticas nada tinham de meritórias, antes, pelo contrário, estão tiranas, eram tiranas usurpações sobre a liberdade cristã, pois a salvação bastava só a fé. Ir largando a fim. O diabo também acredita em Jesus e acredita em Deus, tem fé neles, ele acredita neles. A rédea às paixões humanas. Jactavam-se de haver aplanado o caminho para se chegar com facilidade ao termo da bem-aventurança eterna. Mas o nosso Salvador diz o seu Evangelho: se alguém me quer seguir, negue-se a si mesmo, leve sempre a sua cruz e venha em meu seguimento. E aqueles pérsidos ou persas, em vez do caminho espinhoso da cruz e da sua própria renúncia, abriram uma estrada toda coberta e cercada de rosas, por onde não há que admirar que abraçassem as suas máximas inumeráveis pessoas. O nosso Salvador diz também ser estreito o caminho que conduz ao céu, e que poucos andam por ele. E estes novos evangelistas nos afirmam que é largo e cômodo, de modo que não há causa alguma trabalho, de modo que não causa algum trabalho, porque o Divino Salvador, dizem eles, lhes tomou por nós todo o culto
e aflição, mas ai daqueles, exclama o profeta Ezequiel, no seu capítulo 13, que prepararão almofadinhas para meter debaixo dos cotovelos, ou que fazem travesseiros para encostarem as cabeças todas as pessoas de qualquer idade, a fim de surpreender as almas. Basta, pois, a simples inspeção da doutrina e moral praticada destes novos reformadores para se ver do juízo e se devem formar do seu caráter, segundo aquele princípio do Santo Evangelho. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. Assim, pois, pelos seus frutos os podereis conhecer. Claro. Na verdade, nós não poderíamos compreender que uns homens criados do seio do cristianismo quisessem adotar e ensinar tão ímpios dogmas, se não conhecêssemos que esta desordem nasce da influência do seu abominável diretor Abaddon, porque este lhes preparou os espíritos que querem receber os dogmas mais absurdos, começando pelos separar daquela igreja, que é a coluna e fundamento da verdade, e sempre foi depositária da mais pura doutrina. Sim, senhor. Conseguiu, pois, o pérfido instigador que aqueles miseráveis acreditassem as suas ímpias sugestões, que alterassem todo o plano da católica religião. Que pena. Ai, que desgraçados demónios. Mas em matérias de fé foi sempre toda a novidade um final certo de heresia. E os pontos de doutrina da Sagrada Escritura não devem ser interpretados segundo a inteligência de cada particular. Não podeis interpretar, hein? Eles é que sabem o que vós tedes que saberem. Ou não foi assim até agora? Quem é que controla isso tudo, as escolas e tudo? Amados, tenho muita pena, olhem, vejam, desta página passa para esta. Faltam aqui para aí 6, faltam 16 folhas aqui. 16 folhas, amados. Mas vamos continuar aqui. O não estarmos longe daquele período cujas calamidades poderão ter seu princípio, senão na geração presente. Isto já deve estar a falar mais nos nossos dias,